Olá pessoal, olá crianças, olá pais, mães, responsáveis, cuidadores. Vocês têm gostado das histórias? Assistiram às histórias, as anteriores, do livro 1, livro 2, livro 3? A primeira foi do menino que tinha medo de errar, depois a Tão Tão Grande e o último, Dançando no Espelho. E aí, dançaram no espelho? Hoje eu vou contar mais uma, então hoje é o livro número 4, que é esse aqui, A Fuga da Ervilha. Então eu vou me virar aqui para contar para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto, mas vocês vão continuar ouvindo a minha voz. A Fuga da Ervilha, de Pedro Ceromenha e Patrícia Figueiredo, de adaptação de Dulce S. Seabra, a editora Cortês. A Fuga da Ervilha. Primeira ilustração, mostrando aqui todo o tubo digestivo dos animais, umas figurinhas da girafa. Começando a nossa história. Era uma vez uma ervilha chamada Elvira, que vivia no canto da cozinha da avó. Naquela cozinha onde os cheiros, os sabores e as cores se misturavam alegremente, as horas passavam e a ervilha começava a sentir-se velha, dura e sozinha. Suas irmãs tinham partido numa travessa colorida, mas ela havia ficado para trás, num prato quase vazio. Como gostaria de saber por onde andavam as irmãs? Aqui é um cozinheiro, a ervilha. Os netos, sentados à volta da mesa da cozinha, brincavam e saboreavam as comidas da avó. Enquanto um deles beliscava distraído um cacho de uvas, a ervilha teve uma ideia. Se é para ficar aqui quieta e aborrecida, mais vale ser engolida. As crianças brincando, olha a ervilha aqui. E assim começou a fabulosa fuga da ervilha. Tomou um impulso, rolou sobre si mesma e foi pulando mesa fora, finalizando com um salto mortal para o garfo do menino mais desatento que por ali comia. As crianças, o menino e o garfo. Destemida e impulsiva, Elvira não se deu por vencida. Inclinou-se para trás e, fazendo do garfo uma catapulta, jogou-se para dentro da boca do menino. Quando ele a fechou, já era tarde demais. Olha ela aqui, contorcendo o garfo para entrar na boca do menino, olha. Mergulhou toda contente na saliva, mas só então se lembrou que não sabia nadar. A pequena ervilha entrou em pânico e começou a esbracejar. Ai, quem me ajuda? Gritava Elvira enquanto caía rodopiando, já dentro da boca do menino. A sorte foi que uma enorme bola se aproximou dela rolando. Era o bolo alimentar, que dentes grandes e afiados assustou Elvira enquanto se desviava de um lado para o outro, para não acabar no grupo dos mastigados. A ervilha estava convencida de que a situação não poderia piorar. Mas não é que as glândulas salivares começaram a funcionar? O nível de água subiu e a língua se moveu por inteira. Olha a boca e ela descendo. Abriu-se então um alçapão, a epiglote se fechou e a ervilha e o bolo alimentar escorregaram para um tubo chamado faringe, onde não dá para contar até 3 sem ser aspirados. 1, 2 e Elvira desceu descontrolada pelas paredes do esôfago, que não paravam de se contrair e ondular como grandes ondas de um mar agitado. Como o bolo alimentar navegava a grande velocidade, a ervilha que ia agarrada a ele fechou os olhos e se deixou levar. Olha ela descendo. Diante dela surgiu um lugar sombrio, com gases e vapores, como a caverna de um vulcão em erupção. No ar, sentia a acidez de um lago que redemoinhava borbulhento.
Do teto até o chão havia pedaços de comida como se fossem peças de decoração. Foi nesse exato momento que se escutou uma voz no alto-falante. Bem-vindos ao estômago. A digestão vai continuar. E agora o que eu faço? Estremeceu Elvira ao ver que o bolo em que viajava e que era a sua salvação estava prestes a se desfazer. O lago que a rodeava e que não parava de se encher de suco gástrico, em um pouco tempo transformou o bolo numa espécie de papa chamada quimo. Olha aqui o estômago e o bolo alimentar que se dissolveu. Durante mais de 4 horas, o estômago fez muitos ruídos cavernosos. Depois eles foram diminuindo e a viagem continuou. Lá vou eu outra vez, gritou Ervilha ao chegar ao duodeno. Mas que nome esquisito. Por acaso você faz parte de um duo musical? Descendo. Chegando no duodeno. Vai chegar aqui. Nada disso, respondeu o duodeno. Esse nome é porque tenho 12 dedos de comprimento, isto é, entre 25 e 38 centímetros. Eu sou o corredor de entrada para o intestino delgado e você vai ter de passar por mim. Foi então que Ervilha escutou um longo ai, que parecia de alguém desesperado e chorando. Como o som vinha de perto, ela decidiu ajudar. Quem está aí? Você está triste? Perguntou ela, espreitando. Então ela desceu do estômago, veio para o duodeno e passou por ele, ó, que estava chorando aqui. Qual não foi a sua surpresa ao dar de caras com um gigante chamado Fígado, que logo respondeu: estou apenas cortando cebola e cozinhando. Esse garoto come tanta gordura que sobra sempre para mim. Vou ter um trabalhão para tirar tudo que lhe faz mal. Mas me fale, Fígado, que líquido esverdeado é esse que você está preparando? Todos os dias faço 1 litro de um xarope chamado bilis e o guardo numa panela que é a vesícula biliar. Aí preparando o líquido verde, que é a bile, que vai para dentro da vesícula biliar. Já entendi. Serve para dissolver as gorduras, exclamou a Ervilha sorrindo. Para isso e muito mais coisas. Mas não vá embora, que já estou terminando, apressou-se o Fígado. Fascinada com tudo que encontrava, Elvira não conseguia ficar quieta, e assim descobriu o pâncreas. Olha o pâncreas aqui. Que é o guarda do açúcar e da acidez do quimo. Olha ela. É no duodeno que o pâncreas lança o seu suco pancreático, e com a ajuda das enzimas e do xarope que o fígado faz, a papa quimo transforma-se em quilo. Olha a mistura, o pâncreas liberando, o fígado também liberando as suas substâncias, aqui a bile, o pâncreas liberando as enzimas, o suco pancreático, aqui dentro do duodeno e a ervilha descendo. Quilo? 1 quilo? Interrogou-se a ervilha. Aqui, o quilo não é uma unidade de peso, mas o produto final da digestão, gritou o fígado em tom de despedida, vendo a ervilha escorregar por um tubo sem fim. Olha ela escorregando. Opa! Este intestino é fino, mas comprido. Sorriu a ervilha aos zigue-zagues. Já contei 7 metros e ainda não parei 1 segundo. É nas paredes deste intestino, chamado delgado, que os alimentos úteis ao organismo são absorvidos pelos vasos sanguíneos. Esta ervilha aventureira e curiosa, que teimava em não ser digerida, decidiu cuidar da vida e seguiu para o intestino grosso. Essa outra parte agora final do tubo digestivo, que se chama assim porque é largo como um fosso. De intestino em intestino, o destino da ervilha começou a ser traçado.
Ela já estava tão amassada que começou a perder as esperanças. Mas foi quando, do nada, surgiu uma tênue luz no fim do túnel. A ervilha avistou finalmente a saída. E pela primeira vez na vida, sentiu-se feliz por ser rejeitada. E o menino correndo para ir ao banheiro. Nossa, então o céu é assim? Sorriu Elvira, jurando escutar harpas de anjos que sobrevoavam a brancura que a rodeava. Sentiu-se inundada de bons pensamentos e um mar de tranquilidade lhe refrescou o coração e os pés. Ela dentro d'água, aqui na boia. O problema é que, como nada é eterno, alguém deu descarga e zás, catrapaz. Começou uma nova aventura. A ervilha desceu. Mais uma ilustração dos tubos digestivos dos animais. E aqui termina. Aqui é a contracapa do livro. Era uma vez uma ervilha que vivia num canto da cozinha da avó. Ela tinha ficado esquecida num prato quase vazio e sentia-se velha, dura e sozinha. Se é para ficar aqui quieta e aborrecida, mais vale ser engolida. Venha com ela para esta aventura, agarre-se ao bolo alimentar e fique sabendo que o gigante fígado anda cozinhando. É uma história divertida com um final surpreendente. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Criançada, vocês gostaram? Tem uns nomes um pouco mais complicados nessa história, mas é para vocês se acostumarem. Já adivinharam do que eu falei? Perceberam sobre o que é essa história? Enfim, eu falei então sobre o processo digestivo, né? Através dessa historinha a gente conversou sobre a digestão. Como é que o alimento entra no nosso corpo, como é que ele vai sendo processado, por onde ele vai passando, até ser eliminado aquilo que não serve mais para a gente, não é? Não é verdade? Então, falando um pouco com vocês, pais, responsáveis, adultos, até as crianças, se quiserem ouvir, eu falei um pouco nos outros vídeos sobre os elementos, né? Os elementos que nos compõem, né? Como indivíduos. E isso baseado na teoria, no modelo de complexos do professor Romeu Carilo Júnior, médico homeopata, em memória, e baseada na homeopatia clássica sistêmica, né? Então, nós temos uma estrutura, nosso corpo, né? Como ele é formado, como ele é estruturado. Olhos, dentes, né? Os braços, pernas e tudo, o nosso tubo digestivo, coração, pulmão, enfim, trato geniturinário, enfim, tudo isso forma a nossa estrutura. E dentro dessa estrutura nós temos, no caso, a digestão, né, que eu expliquei, que eu falei, contando essa história. E pensando na nossa estrutura dentro dessa digestão, nosso organismo vai quebrando, tudo aquilo que a gente ingere, tudo que a gente come, né? Ele vai quebrando, processando, e aí gera-se que a gente chama de dissipado, a dissipação, processo de dissipação. Como é que é isso, né? Então, nosso organismo, chegando, por exemplo, já no intestino, que ele começa a absorver as coisas, ele absorve coisas que são importantes para ele, para formar a sua estrutura, que é o nosso próprio corpo, para alimentar nossas células, para manter ele vivo, para manter ele funcionando. Então ele absorve e processa, ou seja, lá dentro ele vai ver o que vai ser útil, quer dizer, já antes ele começa a perceber o que é bom e o que não é, que existem coisas que a gente acaba comendo que não fazem bem pra gente, não é verdade? Então ele vai absorvendo e aí ele vai processar e vai quebrar em partes, né? Uma parte o organismo vai aproveitar, né? Que a gente chama de assimilados, e a outra parte ele vai eliminar, que a gente chama de dissipado, né? Então o organismo precisa jogar fora aquilo que não interessa mais para ele, correto? Então ele joga fora, no caso do tubo digestivo, através do intestino, né?
que são a formação das fezes, ou depois que ele foi para dentro do corpo, né? Ele vai ser processado no fígado, enfim, vai atingir a circulação e vai chegar também à pele. Aquilo que não importa para a gente também elimina pela pele, por exemplo, né? Outra eliminação através dos rins. Mas existe uma barreira, né? Quer dizer, já no intestino a gente tem uma barreira que a gente chama de barreira seletiva, ou seja, o que vai entrar e o que não vai entrar. Lá no intestino a gente já começa a ter essa separação, o que pode entrar dentro do nosso corpo e o que não pode. Bactérias podem entrar, fungos, né? Então a gente tem barreiras, né? A gente tem imunidade ali no nosso intestino, que é a nossa proteção, que vai ajudar a gente a deixar entrar ou não. Mas essa barreira seletiva é individual, né? Algumas pessoas deixam entrar um pouco mais, às vezes deixam entrar pedaços grandes de comida, né? Por exemplo, proteínas grandes. E isso, para quem tem já uma carga genética, ou ele mesmo, por algum motivo, começa a desenvolver reações a essas proteínas, começam processos alérgicos, por exemplo, na alergia alimentar, né? E um outro elemento do sistema, né, desse modelo de complexos, né, que eu falei, é a autopoese, né? Ou seja, é a capacidade de autoconstrução e autorreconstrução, né? Esse alimento chegando dentro do organismo, existem outras proteínas, outros elementos que vão ajudar a esse alimento a entrar dentro das nossas células. Ele precisa entrar dentro das nossas células, por exemplo, ele precisa fazer parte da gente, né? E o que a gente chama de autopoiese. Falei um pouquinho mais hoje, espero que tenham gostado. Aproveitem paz para conversar um pouco com seus filhos, crianças, a saberem, conhecerem mais sobre o nosso corpo, sobre a nossa digestão. Ela é muito importante. E ela faz utilizando um outro elemento, né, que é a consciência, né? Você tomar consciência daquilo que acontece com o seu corpo ajuda a você a descobrir aquilo que está acontecendo com você, né? Ajuda a você se perceber. E eu falei da alimentação, mas a gente pode fazer também um paralelo para coisas que o ambiente nos oferece, né? Mentalmente falando, em coisas, em percepção mental, né? Informações, aquilo que alguém fala pra gente, aquilo que a gente recebe do meio, né? Como a gente interage, tudo isso também passa pelo nosso processo seletivo mental, né? Como é que a nossa barreira funciona, o que eu permito absorver ou não, o que eu permito deixar entrar na minha mente ou não, como é que eu processo isso? Isso é individual, né? Cada um funciona de um jeito, mas tomar consciência sobre isso é importante para o primeiro passo de uma mudança, se ela for necessária, tá bom? Esse foi um pouco mais longo, espero que tenham gostado. Deixem aqui embaixo seus comentários, podem compartilhar, podem chamar outras pessoas para assistirem a esses vídeos, a esse vídeo. E comentem, fiquem à vontade, não tenham medo, tá bom? Então, tenham um bom dia, uma boa noite, se for de noite, uma boa semana, e aguardo vocês no próximo vídeo.